Bom dia, nono ano, tudo bem? Hoje é a nossa aula 1, quarto bimestre, ok? Nosso tema é a Nova República. No livro de vocês podem dar uma olhadinha na página 204, a partir da página 204. Bem, o que é a Nova República? O Brasil passou por um problema, por um momento de 21 anos de ditadura, e aí, essa ditadura durou 21 anos, ela foi inaugurada em 1964 e foi até 1985, ok? E como é que nós vamos introduzir uma democracia após 21 anos de ditadura? Ditadura, vocês sabem que significa que foi um período que os militares estiveram no poder, os generais estiveram no poder no Brasil, ok? Tancredo Neves, em seu governo, teria que enfrentar vários desafios, porque ele era o candidato da oposição. O candidato da situação era o Paulo Maluf, da Arena. Tancredo representava o MDB, o velho MDB. Bem, o MDB significa Movimento Democrático Brasileiro, e a Arena, Aliança Renovadora, que era um partido de direita, ok? Então, como é que o Tancredo ia acabar com os requisitos da ditadura? Esses e outros problemas estavam perturbando a cabeça de Tancredo e de seus aliados, porque 21 anos de ditadura foi um tempo muito dolorido e custoso para a história do Brasil. Então, o que ele fez? Ele tinha que revogar algumas leis autoritárias, um chamado entulho autoritário, combater a crise econômica que se agravava desde a década de 70 e convocar uma Assembleia Nacional Constituinte, que tinha como objetivo elaborar uma nova Constituição para o Brasil. Mas aí o que aconteceu? Tancredo Neves morre. Ele teve um problema de saúde, e não pôde assumir o cargo de presidente da República. E aí quem assumiu foi seu vice, José Sarney. Era também do MDB, Movimento Democrático Brasileiro, assumiu a presidência do país. Ele governou durante o processo de reconstrução da democracia na chamada Nova República. Ok? E aí, como o Brasil vivia uma crise muito profunda, Sarney, ele logo que entrou, ele fez um plano chamado Plano Cruzado, que ele queria conter a inflação. A inflação chegava em torno de 255,16% anual. O governo federal lançou um plano econômico em fevereiro do mesmo ano, denominado Plano Cruzado. Esse plano era composto de 3 medidas principais. A substituição da moeda, que na época era cruzeiro, e passou a ser chamado cruzado. O abono salarial de 8% aos trabalhadores, além de posteriores reajustes de salários cada vez que a inflação atingisse 20%. E o congelamento de preços de produtos de aluguéis por um ano. Então, Sarney mudou a moeda, deu um aumento de 8% para os trabalhadores e congelou os preços. Hoje nós temos um preço absurdo, feijão, arroz, óleo, tudo muito caro. Então, Sarney, na época, que era presidente, ele foi e congelou os preços, fez um plano econômico. Okay? Essas medidas garantiram a estabilidade econômica por um curto período. Aí, com o tempo, as coisas começaram a faltar, os empresários começaram a dificultar a vida do governo, como sempre, os empresários brasileiros, péssimos empresários, eles começaram a dificultar a vida do Brasil para não dar certo. E aí, depois, Sarney convocou uma assembleia, fez uma nova Constituição, os deputados, e essa Constituição ficou chamada como Constituição Cidadã, porque é uma Constituição, atual nossa hoje, que garante direitos para os trabalhadores, para os negros, para os índios, para as mulheres. É uma Constituição que visa o bem-estar do cidadão. E logo em seguida, depois teve eleições diretas para presidente, depois de muitos anos sem a gente poder votar, foi escolhido um jovem, caçador de marajá, chamado Fernando Collor de Mello. Enfim,
Collor não conseguiu terminar o seu mandato, teve vários problemas, né, problemas de corrupção, e foi impeachmentado. Sofreu impeachment, e aí entrou o seu sucessor, o seu vice, né, que foi Itamar Franco. Né? Foi um governo de Itamar Franco foi envolvido com privatizações, né? Eles começaram a vender as empresas públicas, e assim foi enfraquecendo o Estado brasileiro. Né? Aí criaram um plano real, mudaram a moeda, né? A moeda hoje ela se chama real, porque naquela época eles fizeram essa mudança para poder diminuir a inflação e também, né, dar um equilíbrio nas contas públicas. Né? Continuaram as privatizações, né? Ele faz o seu sucessor, que é Fernando Henrique Cardoso, que governa por 8 anos, né? E depois Lula ganha a eleição e começa a governar de forma diferente, uma política voltada para combate à fome e combate à situação de pessoas abaixo da linha de pobreza. Né? Faz os programas sociais como Bolsa Família, né? O Minha Casa Minha Vida, né? E consegue reeleger a presidente Dilma por mais 4 anos. Ok? Bem, aí, um pouquinho da história, né? Dilma governa 4 anos, sofre muita pressão, né, dos empresários, dos políticos, para que ela desse aumento, né, para o judiciário. Né? E também tinha problemas de corrupção, já vindos do governo Lula, e no finalzinho, eles, no segundo mandato, né, ela foi reeleita, eles conseguiram fazer o impeachment de Dilma. E aí entra Temer, fica por 2 anos, né, como presidente, governando o Brasil, até terminar o mandato e organizar novas eleições no Brasil. Ok? Próxima aula a gente continua. Façam as atividades da página 214, número 1, número 3 e número 4. Fique com Deus. Até a nossa próxima aula.